tava aqui pensando. Eu comecei, gente, a trabalhar com 13 anos, mais ou menos. De 13 para 14 anos. E quando eu comecei a trabalhar, o patrão foi claro comigo. Ele falou assim, olha, você precisa ser sorridente e simpático com os clientes. Porque é deles que vem o nosso sustento. Então, nosso cliente é o nosso tesouro, é o nosso diamante. E hoje, gente, eu fico vendo essa nova geração trabalhando com tanta má vontade. É claro que não são todos, né? São alguns. Mas eu quero dizer pra você que trabalha, que é funcionário, procure tratar o seu cliente com amor, com carinho. Quem vai perder é meu patrão, não sou eu. É você também. Se essa empresa se fechar, você estará desempregado. Então, procura trabalhar com amor, com carinho, com satisfação, né? Se você não gosta desse emprego, tenta pegar outra coisa que você goste de fazer, né? Ninguém é obrigado a ficar num lugar que não queira. Mas você precisa tratar o seu cliente com carinho, com amor. Sabe, às vezes eu também, muitas das vezes, né, eu vendendo nas ruas, porque vender na rua não é fácil, como nada nessa vida é fácil. Ao vender na rua você lida com muitas pessoas difíceis e as pessoas confundem o vendedor de rua com o pedinte. Por quê? Porque nós que vendemos na rua, nós temos que ter uma história, muitas das vezes, para vender rápido, né? Uma história verdadeira, mas é uma história. A gente tem que ter argumentos. Então se torna uma coisa difícil e tem gente que não entende que aquilo é uma venda, que aquilo é um trabalho. Né? Tem gente que até pergunta pra gente, e aí, além de vender na rua, você faz outra coisa? Como é que tu dá conta de fabricar teu doce, né? Tô entrando em outra conversa. Fabricar teu doce e ainda vender na rua, né? Então também tem cliente terrível. Mas, voltando ao assunto, a gente que trabalha assim, a gente tem que ter paciência. O nosso nervosismo, a nossa TPM, os nossos problemas diários tem que ficar em casa, né? E o meu patrão, quando eu comecei a trabalhar, ele falava pra mim, falava assim, olha, Ana, você precisa deixar os problemas da sua casa na sua casa. E o problema do serviço no serviço, né? É assim que funciona. Porque a gente depende do nosso cliente. Quantos clientes que às vezes vê esse diferencial no mundo onde a tecnologia fala tão forte, onde todo mundo tá aqui conectado, ligado no celular, né? Você já não vê mais as pessoas conversando, tá difícil. Pessoas entrando em depressão porque estão solitárias, né? Porque isso daqui, o telefone, ele não preenche todos os vazios. A gente ainda precisa de olho no olho, né? Conversar de perto. Então, muitas das vezes, aquela senhorinha, né, aquele senhorzinho, vai no comércio, ele quer conversar um pouquinho, né? Dialogar sobre alguma coisa. Então procura dar uma atenção. Né? Você motorista de ônibus também, motorista de Uber, né? Eu vejo cada um fazendo cada tipo de grosseria, não tem paciência, não tem, sabe, carinho. Porque o teu cliente, o teu passageiro é teu diamante. É dele que provém o seu dinheiro, né? Pra você fazer tua compra, comprar tuas coisas. Então, procura tratar com carinho, com amor. É um conselho que eu dou aqui nos meus vídeos, né? Porque são coisas que eu observo. Eu observo muito. Esses dias mesmo, né? Eu tive um contratempo com o Uber. Né? E eu procuro ficar calado, porque a gente não sabe com quem tá lidando. Né? Mas são pessoas às vezes grossas, passageiros também, né? Fazem grosseria também. Né? Não é fácil, né? O motorista também tira seu carro lá da garagem, né? Que tá às vezes pagando a prestação. Aí bota você dentro, claro que é em troca de dinheiro. É evidente que é em troca de dinheiro, né? Mas ele pegou você com conforto. Quando que a gente, que é da classe mais humilde, tivemos esse conforto? Eu mesma fazia minhas compras, né? E eu botava no ônibus. Eu fazia a compra e levava no ônibus, porque táxi era caríssimo. Hoje a gente tem um Uber. Então a gente também tem que tratar os Uberes, as pessoas com educação e com carinho. Evidente. Mas aqui a história não é essa. A história não é sobre nós, os clientes. É sobre os nossos atendentes de loja, de tudo. Vamos sorrir. Vamos tratar com carinho os nossos clientes. Sabe? Às vezes eu também ficava braba. Se alguém não comprasse meu produto, eu já às vezes saía batendo pé. Mas eu aprendi que não é assim que funciona. Hoje aquele cliente não comprou. Por algum motivo ele não comprou. Mas devido ao meu tratamento, amanhã ele compra. Então, a gente tem que ter mudança, fazer as coisas direito. Porque a gente depende do nosso cliente. E o nosso cliente depende da gente. É um dependendo do outro, né? Então, gente, é isso, ó. Beijo da sua amiga Brigadouros, da sua amiga, né? Ana Carvalho, da Brigadouros. E você ainda vai ouvir falar muito esse nome por aí. Aguarde.